Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Saúde, com o nosso já habitual comentador, o Dr. Dinis Carmo. Desta vez sou eu em vez da nossa Joana, mas vamos continuar o tema que também já tiveram início na semana passada, doutor, que é precisamente o cotovelo. Esta semana vamos falar das fraturas supracondilianas na criança. Doutor, antes de mais, boa tarde. Olá, Joana, boa tarde. Mariana, Mariana, está perdoado, está perdoado. Boa tarde também aos telespectadores. Se calhar começamos mesmo por desmistificar aqui um bocadinho este tema, não é? Que são as fraturas supracondilianas na criança? Sim, eu acho que sim. Portanto, isto é uma fratura do cotovelo, nós estamos a tratar do cotovelo, e eu trouxe um primeiro diapositivo, e onde se pode ver que fraturas supracondilianas, como o próprio nome indica, são fraturas acima dos côndilos. E onde é que ficam os côndilos? E os côndilos ficam no húmero, portanto, na parte mais distal do húmero. O húmero é o osso do braço, portanto, é a parte do húmero que faz parte do cotovelo. E côndilo, nós temos muitos. Não só no cotovelo? Não só no cotovelo, porque côndilo é, e eu vou ler a definição, é uma saliência arredondada de um osso, habitualmente relacionada com uma articulação. Portanto, fratura supracondiliana é uma fratura que está acima dos côndilos. Portanto, naquela linha vermelha que eu desenhei, portanto, no húmero, para os telespectadores terem uma ideia de onde é que essa fratura se localiza. E isto é uma fratura que é muito frequente na criança, não nos adultos, mas nas crianças. Como eu creio que as pessoas devem ter noção, sabe que as crianças não são adultos em miniaturas, são mesmo crianças, eles têm especificidades próprias e, portanto, muitas vezes há determinados padrões de fraturas e deslocações e outra patologia também, naturalmente, que é mais típica de um determinado grupo etário. Muito bem. De maneira que estas lesões, estas fraturas supracondilianas, são mesmo, como nós poderemos ver no segundo diapositivo que eu trouxe, uma das fraturas mais frequentes das crianças. Aliás, nas crianças com menos de 7 anos de idade, é mesmo a fratura mais frequente. E porquê é que isto acontece? Olha, isto acontece porque as crianças brincam, aliás, não é por acaso, não é por acaso que estas fraturas são mais frequentes no sexo masculino que no sexo feminino. Portanto, os serem mais traquinas são também. mais traquinas e mais irrequietos, e isto habitualmente é causado por uma queda, ou de umas escadas, ou de um skate, ou de uma bicicleta, etc. Geralmente a criança cai, portanto estende o braço para se defender, portanto com o braço em extensão, e o cotovelo parte. Uma má queda, portanto, não é? Portanto, uma má queda, evidentemente. Aliás, não conheço muito boas quedas. Não, às vezes podemos cair e não nos magoarmos, não é? Quando Sim, caímos e temos uma fratura desta dimensão, as coisas tornam-se mais graves. É mesmo uma queda mesmo má. E quais as fraturas mais frequentes? É mesmo esta, supracondiliana, mas só existe este tipo de fratura? Não, nas crianças? Dizer, ou depois existem várias. diferentes... Aliás, infelizmente as crianças podem partir tudo quanto é osso. Certo. Há algumas fraturas, como eu disse, e como está no diapositivo, que são mais frequentes que outras. As mais frequentes nas crianças são realmente da clavícula, as supracondilianas, as fraturas do punho, tal qual como no adulto, só que têm características diferentes, mas também são muitíssimo frequentes, e as fraturas do osso da coxa, do fémur. Portanto, estas são realmente as fraturas nas crianças mais frequentes. Ora bom, e então como é que se faz o diagnóstico disto? Como é que se sabe que a criança partiu o cotovelo? Olha, de uma maneira geral, o diagnóstico não oferece grande dificuldade, ou até mesmo nenhuma, porque isto geralmente são lesões significativas, de maneira que a criança queixa-se, berra, grita, chora, dói-lhe, nós olharmos para ela rapidamente, é possível ver se percebe que o cotovelo está numa posição esquisita, ou mesmo que não esteja, que ele está inchado, de maneira que habitualmente estas crianças acabam todas no hospital. Uma vez aí, tira-se um raio-x e vai-se ver se realmente o osso está... consegue-se logo perceber? Consegue-se habitualmente logo perceber se o osso está fraturado ou não está fraturado. Quando diz habitualmente, há situações em que não é perceptível dessa forma? Há situações em que não é logo perceptível, a fratura pode passar despercebida, e quais são? Eu já agora pedia também à produção para passar o terceiro diapositivo, porque felizmente, na esmagadora maioria dos casos, estas fraturas não passam de um pequeno traço de fratura. E, aliás, esse traço de fratura pode ser tão pequeno que até pode passar despercebido num primeiro exame radiográfico. Pronto. Depois, algumas fraturas têm algum deslocamento, portanto, que se deslocam, mas com, digamos, dentro, digamos, de
padrões que podemos dizer Normais. mais ou menos razoáveis, não é? Como se pode ver no diapositivo que eu trouxe na figura que está no meio, mas infelizmente, num número que também não é negligível de casos, às vezes esta fratura pode ter um deslocamento brutal, quer dizer, aquilo pode ir mesmo um bocado para cada lado, como é visível no diapositivo mais à direita que eu trouxe para mostrar. Quando o deslocamento não é muito significativo, como é que se trata isto? Olha, se for um simples trato de fratura, isto basta colocar o braço da criança numa tala gessada. Eu não sei se você sabe qual é a diferença de uma tala para um gesso. O gesso habitualmente é completo, portanto aquelas ligaduras são colocadas a toda a volta. Certo. Quando se trata da tala, portanto, nós fazemos uma tala, fazemos uma coisa deste género, não é? Com gesso, que depois é aplicada e depois é presa, portanto, é num local com uma ligadura normal, uma ligadura elástica. Ou seja, na tala o gesso não é completo. E a tala ou o gesso é escolhido conforme cada fratura que se tenha ou escolhido pelo médico é indiferente? Não, isto habitualmente, pronto, quer dizer, há vários tipos de gesso, isto é uma questão às vezes de preferência, mas de uma maneira geral... Tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito, quer dizer, a diferença é que geralmente o gesso, como é completo e, portanto, oferece uma mobilização mais rígida, é utilizado, digamos, em fraturas mais complexas, mais instáveis, que pode haver, digamos, com maior probabilidade uma deslocação dos topos ósseos, enquanto habitualmente as talas são usadas naquelas fraturas mais simples, até porque depois também se tira com muito mais facilidade. Não basta pegar numa tesoura, cortar as ligaduras e tira-se a tala e deita-se para o lixo. E como eu digo, nos casos mais simples, quer dizer, basta fazer uma aplicação de uma tala destas durante cerca de 3 semanas para resolver o problema. A tala, em princípio, deve ser sempre colocada, portanto, com o cotovelo em flexão, ou seja, com o cotovelo dobrado. E isto é importante e tem consequências por 2 razões. É importante porque, sobretudo, quando há algum deslocamento da fratura, nós sabemos que a maneira de reduzir essa fratura, ou seja, de a pôr no sítio, é nós, precisamente, dobrarmos o cotovelo, porque a tensão que isso exerce sobre os tecidos leva a que a fratura vá para o sítio. Ok. Pronto. Agora, qual é o problema que isto tem? O problema que isto tem é que, naturalmente, se há uma fratura, há sangue. Portanto, a fratura sangra, não é? Sempre? Sempre. Habitualmente poderá sangrar mais ou menos, mas habitualmente uma fratura, então, numa criança sangra sempre, porque o osso é muito rico em medula. A medula é riquíssima, portanto, em componentes sanguíneos, em sangue, e, portanto, há sempre um sangramento significativo. Mas, para além disso, como os telespectadores poderão ver no quarto diapositivo que eu trouxe para mostrar, o grande problema é que aqui à frente, digamos, do osso, há aqui 2 estruturas extremamente importantes e que são a artéria braquial e o nervo mediano. O que é a artéria braquial? A artéria braquial, como o próprio nome indica, é a artéria que vem de cima e que dá sangue para todo o braço, para o antebraço e para a mão. E esta artéria é única, é uma artéria dita terminal. O que é que isto quer dizer? É que não há outra, quer dizer, nós no caso de fazermos uma laceração desta artéria, digamos que não há outro vaso que possa compensar essa mesma artéria, ok? E junto com essa artéria temos o nervo mediano, que é um dos nervos mais importantes da função da mão. E como os telespectadores poderão ver no diapositivo, ainda por cima existe aqui uma banda, uma espécie de uma fibra, aquilo que às vezes quando nós estamos a pegar um pedaço de carne as pessoas costumam dizer que é um nervo e que é uma expansão aponevrótica do tendão aqui do músculo que nós temos aqui, que é o bicípede, e que isso é uma estrutura rígida, portanto que não tem elasticidade e portanto que vai constituir um travão, digamos que à expansão dos tecidos. Ora, o que é que acontece? O que pode acontecer é que, devido ao edema, devido à sangria, devido a essa tal aponevrose, o que é que acontece? É que a artéria pode ficar comprimida e essa compressão ainda se pode acentuar quando nós, para obtermos a tal redução da fratura, ou seja, para que os ossos fiquem no sítio, nós dobramos o cotovelo. Pronto. De tal maneira que o que é que isto pode conduzir? Isto pode conduzir, pura e simplesmente, à pessoa deixar de ter circulação arterial na mão e no antebraço. O que, naturalmente, é uma situação gravíssima, complexa, não é? Sim.
que pode dar origem àquilo que se chama a contratura isquémica de Volkmann. O que é isto, a contratura isquémica de Volkmann? O Volkmann foi um senhor alemão, foi um brilhante e muito conhecido cirurgião alemão do século XIX, e foi ele que pela primeira vez descreveu esta ocorrência, daqui ter o seu nome. O termo isquémico é natural que seja mais familiar para os telespectadores, que é natural que eles nunca tenham ouvido falar de isquémia de Volkmann, mas com certeza que já todos ouviram falar da isquémia do miocárdio, que leva ao infarto do miocárdio, ou seja, o termo isquémico quer dizer que há falta de irrigação, portanto, de uma determinada parte. E o que é que pode acontecer se isto, digamos, passa despercebido? É que o que vai acontecer é que, evidentemente, se os músculos, portanto, do antebraço e da mão, se ficam sem irrigação, eles morrem. Tecnicamente chama-se uma necrose. Ficam atrofiados e pior, é que aquela massa muscular é substituída por um tecido de cicatrização que tecnicamente se chama uma fibrose. Essa fibrose não tem características mecânicas, aquilo não é igual, não tem as mesmas propriedades mecânicas que o músculo. E, portanto, isto vai dar origem a que a criança fique com os dedos encolhidos e tenha dificuldade ou mesmo impossibilidade de mexer a mão, de ter movimentos normais da mão. Portanto, isto é uma complicação terrível que pode ter consequências. É uma sequência que pode ficar ao longo da vida? Fica ao longo da vida da criança. Que nunca mais consegue recuperar. Nunca mais consegue recuperar. Isto, naturalmente, depois há aqui umas cirurgias reconstrutivas, recuperadoras, etc. Mas acredito que de longe o melhor é não ter esta situação. E é mais frequente no braço direito ou esquerdo, doutor? Indiferente. É indiferente. Acontece nos dois. Por isso mesmo é que eu decidi trazer este assunto aqui ao Tempo de Saúde, porque quem é que tem de estar alerta? Os pais têm de estar alerta para esta possibilidade, no caso dos filhos fazerem esta lesão, esta tal fratura do cotovelo, e virem para casa imobilizados com a mão nesta posição. Certo. Porquê? Porque repara, e aqui às vezes é um inconveniente, porque se fosse um adulto, muito provavelmente ele se queixava-se mais cedo, porque ele ia começar a notar que não tinha sensibilidade nos dedos, ou pelo contrário que sentia agulhas, ou sensação de formigueiro, às vezes até uma sensação de queimadura. Mas a verdade é que as crianças toleram tudo e mais alguma coisa. Aquilo chegam a casa e põem-se a brincar com os brinquedos e aquilo não ligam a resolver nada àquilo. E muitas vezes, quando os pais se apercebem que há qualquer coisa que parece que não está bem... Já pode ser tarde? Pode ser tarde, porque isto basta passar umas horas, isto se entretanto passa um dia ou dois, é o suficiente para que realmente, porque os músculos não conseguem estar muito mais do que 6 horas sem irrigação, sem terem sequelas. Mas também não há forma de prevenir. Ora bom, há algumas formas de prevenir. Pronto. Evidentemente que uma forma de prevenir é a vigilância. E uma coisa que os pais podem e devem fazer é ver se a criança tem os dedos com uma coloração normal, se os dedos não estão pálidos, se realmente as unhas continuam rosadinhas, se nós, por exemplo, o carregamos na unha, o que provoca naturalmente que haja realmente aqui assim, que ela fica mais esbranquiçada, se tirando a pressão, se a unha volta rapidamente a ficar coradinha, e ver se realmente a criança consegue mexer normalmente a mão, ou seja, consegue, sobretudo, esticar e dobrar. Fazer esse exercício também diariamente pode ajudar? Esse movimento? O movimento prejudicar não prejudica e pode inclusivamente até contribuir para que haja mais depressa uma reabsorção do hematoma. Mas isto é dos tais casos que, se os pais tiverem dúvidas, o melhor é dirigirem-se de imediato ao hospital. Isto é das tais situações, como eu costumo dizer, mais vale ir lá e não ser preciso, do que ser preciso e não ir. Certo. Porque, aliás, uma das coisas que se pode ter de fazer é aliviar, digamos, a flexão do cotovelo. Ou seja, nós podemos ter de mudar a posição do gesso para que realmente ele não esteja tão dobrado e a artéria não esteja tão comprimida. Pronto. Eu também trouxe um diapositivo também para mostrar o que é que os pais podem pesquisar nas crianças. Isto, aliás, é muito engraçado, porque parece aquele jogo da pedra, da tesoura, do papel e da tesoura. Porque se a criança conseguir fazer este movimento, levantar os dedos, abrir, portanto, estes 2 dedos e fazer o sinal do OK,
Isto quer dizer que os 4 nervos que podem também estar afetados nesta situação e que são o mediano, o cubital, o radial e o ramo do radial, que é o nervo interocenterior, isso quer dizer que estes nervos estão intactos. Portanto, eu já agora uma chamada de atenção que pode nestas situações, com estas fraturas, o doente pode ter uma parálise nervosa, pode ter uma paralisia do nervo e a artéria não estar afetada. Ok? E a boa notícia é que, na esmagadora maioria dos casos, ao contrário da artéria, estas lesões nervosas geralmente são temporárias, ou seja, elas recuperam por elas. Agora, como eu digo, se o progenitor repara que a criança tem efetivamente a mão esbranquiçada, também pode ficar arroxeada se por acaso a circulação venosa também tiver comprometida. Se vê, como eu digo, que parece que realmente os dedos estão muito brancos e que nós, ao fazermos pressão, a circulação capilar não se restabelece facilmente. E se eles notarem que, para além disso, parece haver uma lesão nervosa associada, devem-se dirigir ao médico. na dúvida, eles devem se dirigir de imediato ao estabelecimento hospitalar para que a criança possa ser observada. Existe também, doutor, e não sei se é correto, e agora vai corrigir se eu estiver errada, por exemplo, aquelas bolinhas de anti-stress, que muitas vezes dizem que ajuda a quem foi operado ao pulso, ou assim, isso pode ajudar ou não, de forma alguma? Ora bem, digamos que no longo prazo, quer dizer, no dia seguinte, passado 48 horas, um bocadinho diferente. Não pode, é um bocadinho diferente, não quer dizer que não ajude, se bem que repara, as crianças, lá está, as crianças são maravilhosas, quer dizer, no organismo das crianças aquilo está tudo em evolução, e, portanto, não se põe tanto o problema da atrofia muscular com a imobilização como se põe no adulto. Portanto, enquanto nós no adulto, por exemplo, imobilizamos um braço ou uma perna e aqueles músculos, aquilo encolhe tudo, fica tudo, parece uns carapauzinhos secos. Sim. Quer dizer, na criança, mesmo que haja um certo grau de atrofia, eles, com a atividade que têm, recuperam com muita facilidade. Então é aquela frase de que em criança tudo se recupera, é mais ou menos... É de caso para caso, quase não é? Tudo. Quase tudo. É evidente que, de uma maneira geral, digamos assim, em termos muito gerais, de uma maneira geral, as lesões são muito mais fáceis de recuperação na idade jovem, muito jovem. Por exemplo, repare, no caso de uma fratura, por exemplo, esta fratura, eu disse que nós imobilizávamos numa talassada durante 3 semanas. Ora bem, se um adulto fizer a mesma fratura, ele vai ter de ser imobilizado pelo menos o dobro do tempo. Porque uma fratura destas no adulto leva entre 6 a 8 semanas, ou seja, mês e meio a 2 meses, a recuperar. Numa criança de 5 ou 6 anos, isto vai recuperar em menos de metade do tempo. Portanto, não é mais grave na criança, mesmo que esteja em fase de crescimento? Não, eu como disse, o facto de ela estar em crescimento também põe problemas adicionais, porque é o seguinte, é que a fratura tem de ficar, digamos, muito bem alinhada, ou razoavelmente alinhada. Isto não é sempre verdade. Eu creio que nós não vamos ter tempo de falar nisso, mas se não for hoje, eu posso falar neste aspecto no próximo programa, porque é um aspecto muito curioso e que eu penso que até é mesmo desconhecido da maior parte dos médicos dos países envolvidos, da Europa, da América do Norte. Mas dizia eu que, de uma maneira geral, as fraturas têm de estar muito bem alinhadas, porque, repara, a criança está a crescer. Portanto, se a criança faz uma fratura destas com 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos, o braço tem de crescer. E se pelo facto de a fratura ficar, digamos, desalinhada ou em má posição, se o osso para de crescer ou começa a crescer numa posição errada, está a ver que podemos ter aqui um problema, digamos... Sequelas para a vida, não é? Pronto, quer dizer, felizmente muitos desses problemas conseguem-se resolver com uma certa facilidade, mas uma certa facilidade implica sempre recurso a tratamentos cirúrgicos, não são evidentemente tão graves como a tal isquémia, como a lesão arterial, que essa, como eu digo, é irreversível, mas de qualquer das maneiras, nós podendo evitar os problemas, pois é evidente que melhora. Pronto, e eu então, para terminar, eu ia pedir à produção para mostrar o último diapositivo, onde se podem ver uns cotovelos com uns fiozinhos. E isto porquê? Que fiozinhos são esses? Isto, tecnicamente, chamam-se fios de Kirchner. Portanto, isto são um meio de imobilização ou de redução e manutenção da posição das fraturas. Portanto, são muito utilizados em ortopedia, ou para reduzir fraturas, ou pelo menos para fazer a sua redução temporária, sendo depois substituídas por placas e parafusos.
E porquê é que isto também é utilizado nestas fraturas? Porque, repara, o deslocamento pode ser tão grande, como nós vimos naquele slide anterior, que não é possível, só por manipulação, reduzir a fratura. E, aliás, há colegas meus que optam de imediato, digamos, por este tipo de imobilização, em vez de estar a pôr o gesso e o cotovelo em flexão, eles precisamente para prevenir essa situação de isquémia, eles preferem operar o doente, colocar 2 fiozinhos, porque isso aí, digamos, estabiliza a fratura, e embora o doente habitualmente saia também com o gesso, mas o gesso já não precisa de estar tão flexionado. O cotovelo não precisa estar tão fletido, ok? Agora, eu também quero dizer que, infelizmente, quer dizer, estes fios também têm os seus riscos. E, nomeadamente, primeiro, eles podem ficar mal colocados, mas isso é uma coisa que habitualmente o médico vai tirar uma radiografia, ou inclusivamente estas operações são feitas no bloco operatório sob controle do intensificador de imagens. Nós já explicámos aqui o que é o intensificador de imagens, é aquela máquina que tem raio-x e que nos permite estar a ver as coisas naquela altura. E isto pode acontecer porque, repare, isto são ossos muito pequeninos, são muito fininhos, mas, sobretudo, quando a imobilização é feita, como se vê no diapositivo, com 2 fios em X, o que é ótimo para conseguirmos uma imobilização da fratura, acontece que um desses fios tem de ser colocado, portanto, pelo lado dentro do cotovelo. Ora, conforme se pode ver, portanto, no diapositivo, o problema é que há um nervo, que é o chamado nervo cubital, que é um dos 2 nervos mais importantes da mão, até há quem diga que é o mais importante, e que a nível do cotovelo passa exatamente aqui, junto ao osso. Eu com certeza que já lhe deve ter acontecido você ter batido com o cotovelo. E a dor de cotovelo é lixada. E a dor de cotovelo é lixada, quer dizer, a pessoa tem aquela sensação extremamente... Que arde, que dá choque. Exatamente, de choque, aquela sensação extremamente desagradável. E isto porquê? Porque passa aqui imediatamente junto ao osso o nervo cubital, ele é muito superficial e, portanto, nós ao batermos é muito fácil de o magoar. E o que é que acontece? Portanto, nós quando introduzimos esses fios é preciso muito cuidado porque é possível ferir o nervo mediano. E às vezes o que é mais curioso, muitas vezes não é que o fio atravesse o nervo, mas o facto de se pôr o fio e se colocar o braço num determinado grau de flexão, que tem de ser, portanto, isso parece fazer um certo mecanismo de tração sobre o nervo, o que faz com que também ele, digamos, que paralise, quer dizer, que a sua ação fique comprometida. Pronto, de maneira que, se isso for o caso, também convém os pais verificarem se há ou não algum problema com essa situação e como é que eles podem fazer em casa com aquelas manobras que nós já mostramos da brincadeira do papel e da pedra e da tesoura, nomeadamente relativamente ao nervo mediano. Quer dizer, se a criança conseguir fazer isto, repare que não é levantar os dedos. Isto, é abrir, não é? Isto é uma função do nervo radial, mas é abrir os dedos. Portanto, abrir e juntar os dedos, fazer este movimento, quer dizer, este movimento não é possível ser feito se o nervo cubital estiver comprometido. Portanto, não custa nada, 2 ou 3 vezes por dia, dizer à criança, olha, faz isto, e se ele fizer está tudo bem. Se eles notarem que há algum problema, como eu digo, na dúvida, mais vale recorrer, digamos, à assistência especializada. Muito bem, portanto, estar atento aqui é o maior conselho. Estar muito conselho. Muito atento a este tipo de fraturas. Muito bem, doutor, tenho a certeza que já colocamos as pessoas lá em casa a fazer exercícios à mão e ao cotovelo para ver se está tudo direitinho. Doutor, muito obrigada, ficamos por aqui neste programa e conseguimos desmistificar aqui o que é que são as fraturas supracondilianas na criança e quais as fraturas mais frequentes também nas crianças. Portanto, estar atento e vigilante enquanto pai ou mãe é o maior conselho que podemos deixar neste programa. O Tempo de Saúde está de volta para a semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.